Olá mais uma vez, libertários. E aí, tudo bem? Sejam bem-vindos à segunda aula desse mini curso para vocês que querem contribuir e ganhar uns satoshinhos aí no site Visão Libertária. Mas a primeira coisa que eu preciso deixar claro para vocês aqui é o seguinte: essa série de videoaula não é para deixar ninguém aqui especialista, nem na escrita de texto, nem na revisão de ortografia, ou de sentenças, coesão de texto, ou de transformar você num locutor, transformar você num dublador, ou então num baita editor de vídeo, num baita produtor musical, um produtor audiovisual. Não é o objetivo desse mini curso. O objetivo aqui é que você consiga, você que quer contribuir com Visão Libertária, o objetivo é que você consiga ter o mínimo de qualidade necessária para que o público que já conhece ou o público futuro que ainda não conhece o projeto não sinta nenhuma estranheza porque o seu texto está muito esquisito, porque a sua revisão está com alguns errinhos, porque o seu áudio está com uma qualidade ruim, porque a sua comunicação não é boa, porque a sua edição de vídeo não está tão legal. Então, esse é o objetivo. O objetivo aqui é que você tenha a qualidade mínima necessária para ser aceito no Visão Libertária como um contribuidor. E quanto mais o tempo passa, mais vai aumentando a qualidade. O padrão de qualidade está bem alto hoje. Antigamente, por exemplo, o Peter aceitava qualquer tipo de narrador. Mas hoje em dia o negócio está ficando mais estreito. Em breve vai ser assim para revisão de textos, vai ser assim para edição de vídeo, vai ser assim para a qualidade do áudio final, não só para comunicação. Mas é para isso que essa série existe, é para isso que essas videoaulas existem, para que várias pessoas tenham um pontapé inicial e consiga ou criar textos, revisar textos, narrar, editar o vídeo e crie sua própria forma de trabalhar, melhore sozinho, busque outras formas de conhecimento. E durante essas mini videoaulas eu vou estar passando para vocês isso, tá bom? Vários canais, vários links que vocês podem aprender e melhorar tudo isso que eu estou passando para vocês. Porque o meu objetivo aqui não é transformar nenhum de vocês em especialistas, em profissionais. Não é. Vai ter gente aí nos comentários falando: pô, mas você poderia usar o programa Pro Tools para editar o áudio. Ah, mas você poderia usar o Adobe Premiere ou então o DaVinci Resolve, que é muito melhor que esse programa aí. Aqui é um pontapé inicial. Duas coisas importantes que eu esqueci de falar na última videoaula é que o site tem um limite de pautas, tá? Para vocês não ficarem flodando aqui, ó, as pautas, né, as sugestões. Você só pode sugerir 3 pautas por dia. Tá vendo? Tem várias pautas aqui. Tem gente que faz pauta repetida e tal. Então tava flodando, tava dando 400 pautas, 500 pautas ali na lista de pautas. E o Peter diminuiu para um limite de 3. 3 pautas é o limite que você pode sugerir no Visão Libertária. Outra parte em que há um leve controle é na parte de revisão, narração e produção. Essas 3 partes são conjuntas no sentido de que você só pode marcar uma das coisas para fazer. Ou uma revisão, ou uma narração, ou uma produção. Então, partindo aqui para a parte de revisão, quando você faz o seu login no site, quando você já é um contribuidor assíduo e confiável, o Peter ou o Luiz, ele permite que você se torne revisor, desde que você tenha uma boa qualidade no seu trabalho. Porque a parte de revisão permite que você até troque quase tudo do texto. Vamos dizer que o texto tenha 500 palavras, você como um revisor, talvez você domine melhor o assunto, talvez você tenha muito mais conhecimento do que a pessoa que fez aquele texto ali. Você pode pegar essas 500 palavras da pessoa, arrancar umas 200 e colocar umas 800 palavras suas. Tem revisor que faz isso. Eu não gosto de fazer isso, a não ser que eu entenda muito bem do assunto e ache muito relevante. Mas tem revisor que pega textos de 600, 700 palavras e transforma num texto de 2.000 palavras só com palavras dele. Então, o revisor, na real, ele é quase tão escritor quanto o autor do texto. Então, seguindo aqui, se algum de vocês que estão assistindo for revisor ou se tornar revisor, é muito simples de entender essa parte de informações importantes sobre a revisão de artigos. Eu não vou me prender muito a isso, mas eu preciso falar aqui a segunda coisa que eu disse que ia falar, que é a parte de que o seu texto, por mais que você seja um bom escritor, por mais que você entenda de revisão de texto, que você seja um ótimo escritor, revisor, tanto faz, o seu texto vai ser lido, o seu texto vai ser narrado por outra pessoa e a comunicação, a inteligibilidade de um texto lido para um texto ouvido é diferente. Quando você lê, você tem um tipo de inteligibilidade. Talvez áreas do cérebro trabalhem de uma forma. Quando você ouve, você tem outro tipo de inteligibilidade. Áreas do cérebro diferentes trabalhando para entender aquilo.
Inteligibilidade é um termo que a gente usa no áudio, né, que é a minha área de trabalho. Inteligibilidade está relacionado ao quão fácil é entender o que está saindo das caixas de som, o que está saindo no fone, o que está saindo. Isso que significa inteligibilidade. O quão entendível está a informação que está sendo passada para o público. Uma coisa importante que não é regra, mas vai ajudar muito vocês e custa muito baratinho, é vocês se tornarem membros do canal. Ou pelo seja membro do YouTube, ou pelo Apoia-se, ou pelo Patreon, ou por qualquer outra plataforma que o Peter resolva entrar no futuro. Sendo membro do canal, você está no Discord do canal e lá você consegue trocar ideias com bons revisores, com bons narradores, com bons escritores, e você pode inclusive perturbar eles no privado perguntando várias coisas, pedindo várias dicas, como alguns já fizeram comigo, não que eu esteja reclamando. Mas sem mais delongas, vamos fazer uma revisão simples aqui. Antes de mais nada, eu vou dar aqui 2 exemplos de erros comuns. Na verdade, é um erro e um vacilo dos bravos. O primeiro aqui é um erro. Esse texto aqui, a relação entre as armas e a cultura, ele está sugerido e escrito por uma pessoa que eu vou censurar o nome na edição. E esse artigo tem um probleminha que é o seguinte. Ele colocou na escrita do artigo, na escrita inicial, antes da revisão, ele colocou esta visão libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ele ainda colocou 2 vezes ainda. Não precisa colocar esta visão libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Não precisa. Isso aqui vai automaticamente no algoritmo do site. Quando você cria um artigo, você coloca o gancho, né? Tem uma área para você colocar o gancho do artigo, que é a frase inicial, né? Aquela frase que é para prender o espectador. E aí você tem o resto que você vai escrever seu artigo, né? Mais livros, menos armas. Você já deve ter ouvido essa expressão tão bradada pelos artistas do Projaquistão, na terra da Lacrolândia, nananana. Isso aqui, esta visão libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas, isso já vai automático quando você termina de revisar o artigo. Eu vou terminar de revisar o artigo e vocês vão ver no final desse vídeo como que já vai automático. E aí ele comete o mesmo erro, né, um erro parecido no final, em que ele coloca: obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por... E aí ele coloca o nome dele, aí ele bota: se você gostou deste vídeo, clique no ícone, obrigado. E ele ainda colocou 2 vezes isso. O que acontece? O artigo está com pelo menos umas 200 palavras a mais aí, né? Sei lá, chutando aqui por alto. Essas 200 palavras a mais são 40 satoshis vezes 200, que vai dar 8.000 satoshis. Que apesar de ser pouquinho, vai render $2 a mais para a pessoa, $1,90. Não é legal, porque esse erro vai fazer com que o canal gaste R$2 a mais para cada artigo que tiver esse erro cometido. Então, não façam isso, não deem esse mole. É um errinho simples, básico, principalmente de pessoas que ainda não estão acostumadas a contribuir e também que não estão no Discord dos patrocinadores, porque lá a gente troca muita ideia. Eu vou abrir aqui o Discord. Aqui a gente tem uma aba no servidor, revisão de artigos. E aqui nós temos, ó, pessoal dando dica, o próprio Peter falando algumas coisas, eu x-novando aqui, gente, as coisas erradas, gente falando que o artigo tá muito bom, que ele revisou agora, uns elogios, outros tretando, mas isso aqui é tudo para que o canal tenha uma padronização de qualidade. E na real, esse é o objetivo desse curso também, como eu falei no início. E o segundo erro aqui, que na verdade não é um erro, né, é um vacilo dos brabos, é que tem um artigo aqui com um tema muito interessante, um tema que eu vi no Flow Podcast com o Danilo Gentili, que eu descobri lá na real. O primeiro cancelamento do Brasil, o cancelamento do Wilson Simonal, um dos maiores artistas musicais, artes cênicas de tudo aqui que nós já tivemos. É uma história muito bacana, uma história muito legal. E aí, o que acontece? Existe um mínimo de palavras que são 616 palavras. Eu não sei muito bem o que esse autor resolveu fazer, mas talvez ele também... Eu nunca vi ele produzindo artigos por aqui, esse menino. Então ele pode ter colocado como se ele estivesse sugerindo a pauta, sendo que na verdade ele fez errado. Ele tinha só que sugerir a pauta e não fazer um artigo completo. Olha o que ele fez. O primeiro cancelamento do Brasil, Wilson Simonal, foi um dos maiores showmans do Brasil, fez muito sucesso no Brasil e no mundo nos meados dos anos... É compreensível que o Wilson Simonal... Beleza, segundo parágrafo. Terceiro parágrafo. O primeiro cancelamento do Brasil, Wilson Simonal, foi um dos maiores showmans do Brasil, fez muito... É compreensível que o Wilson Simonal... Sexto parágrafo. O primeiro cancelamento do Brasil, ele pegou 2 parágrafos, ele foi copiando e colando esses 2 parágrafos. O que eu faço com esse artigo? Esse é o trabalho do revisor também. Má ideia. Antigo ou muito mal escrito. Descartar. E aí o site vai descartar o artigo da lista. Simples assim.
E agora vamos para a revisão do artigo em si, no caso a revisão de um artigo que eu creio que não vai estar tão ruim, mas também não vai estar perfeito, e isso é o ideal para eu mostrar os acertos na hora de escrever um artigo e os erros na hora de escrever um artigo. O artigo é do meu grande amigo Enoque Ortiz, parceiro lá do Liberdade Cultural, do meu canal, né? Quem não conhece, visita lá o Liberdade Cultural. Eu vou estar revisando o artigo dele. Deixa eu só voltar aqui, eu vou clicar aqui, ó. Vou revisar esse artigo. Aí aparece uma mensagem: essa reserva será feita por 7 dias apenas, perdendo a validade depois. Você só pode reservar uma única ação em um único artigo, confirmando aqui todas as suas reservas em outros artigos e outras ações. Revisão, narração, produção serão removidas, ou seja, se eu tiver marcado algum artigo para narrar ou para produzir e marcar esse aqui, eu perco aquelas marcações ou aquela marcação e eu só fico com essa. Eu boto OK, pronto, as pessoas já sabem que o Rafael Dufra, vai revisar esse artigo aqui. Então, ó, One Piece e o limite natural da liberdade. Vamos clicar aqui em revisar artigo. O título está muito legal, One Piece e o limite natural da liberdade. O gancho seria: essa é a história do lendário pirata Usopp e o maior de todos os mentirosos. Ou melhor, marqueteiro. Tá legal esse gancho? Vamos dar uma olhada aqui nos parágrafos. Não precisa colocar letra maiúscula aqui em termos, nem em obra. Essa parte do precisamos nos ajudar e nos juntar com outros que também almejam se livrar das amarras do Estado, eu tô achando um pouquinho esquisita para quem ouve, não para quem lê, mas para quem ouve. Deixa eu ver como eu posso mudar isso. Bom, mudei aqui, pensei bastante como eu mudaria essa frase e eu coloquei. Para alcançarmos essa tão sonhada liberdade, precisamos ajudar outras pessoas que almejam a liberdade e se livrar das amarras do Estado, além de criar laços de união com elas. Então, depois de pensar um pouquinho sobre essa parte, eu coloquei assim, ó. E que para alcançarmos essa tão sonhada liberdade, precisamos ajudar outras pessoas que almejam se livrar das amarras do Estado. Além disso, procurar criar laços de união e valorizar as trocas voluntárias com essas pessoas. Ficou assim. Segundo parágrafo, só acertar um acentozinho aqui. Não temos mais Senhor Bovino Gadoso. Não temos mais. E o Enoque ainda usou isso de uma forma diferente aqui. Ele não botou aspas, né? Será que sem o Estado, nossa liberdade, pensa o Bovino Gadoso? Esse Bovino Gadoso aqui, tchau. Vocês que estão escrevendo textos, tchau. Botou uma vírgula aqui. O segundo parágrafo ficou. Entretanto, será que sem o Estado, nossa liberdade não sairia do controle e tudo viraria uma bagunça? Se mesmo com leis existem aqueles que quebram as regras, como garantir que sem o Estado as coisas não vão piorar? Deu uma melhoradinha de leve, mas isso é coisa do próprio bom senso de quem está revisando. Nada técnico ainda. Esse parágrafo, o terceiro aqui, ele é interessante, porque ele tá assim, ó. Primeiro que a única certeza absoluta que temos nessa vida é a morte, mas podemos pressupor que a ação humana é algo indeterminado e impossível de ser categorizado, assim como os sonhos e objetivos pessoais de cada um. É interessante colocar uma vírgula aqui e colocar como explanou Ludwig. Bom, não é muito bom. Isso. É bom lembrar dos autores quando a gente trata de algumas coisas assim, mesmo que seja uma lembrança bem rapidinho. Então, mas podemos pressupor que a ação humana, como explanou Ludwig von Mises, é algo indeterminado e impossível de ser categorizado, assim como os sonhos e objetivos pessoais de cada um. Eu acho que Ludwig é com W, né? Ludwig. É, com W. Ludwig é com W, não é com V. Vamos pro quarto parágrafo.
Quarto parágrafo aqui. Para aqueles que desejam entrar a bordo do navio do desconhecido e se aventurar na vastidão do oceano da livre iniciativa e abrir seu próprio negócio, é bom estar ciente de que prever as tendências humanas é algo praticamente impossível. Se seus clientes gostam de comidas apimentadas ou salgadas, dificilmente você chegará em um padrão específico, mas você pode pressupor a existência de alguns padrões, não de gostos, mas de lógica. Parágrafo, ok, não tenho que mexer, tá ok. Quinto parágrafo aqui. Parágrafo ok também, não tenho que mexer. Isso é importante para quem já revisa também, não mudar muitas coisas. Porque tá de fácil entendimento. Esse é o principal objetivo da revisão. O narrador também faz isso, eu fiz muito isso já também. Tentar transformar as coisas em algo de mais fácil entendimento. A gente sabe que vocês são super cultos, que vocês têm estantes de livros gigantes, quando vocês pegam e vão para debates, não, caraca, eu sou o refutador, a gente sabe disso, né? Sabemos que vocês são bons, vocês que escrevem para a Visão Libertária, mas tente deixar as coisas da forma mais clara possível, né? Palavras complicadas, texto muito rebuscado, texto muito duro, não é legal, entendeu? Não é legal, tente explicar as coisas como se toda a massa de ouvintes do Visão Libertária fosse de libertins, de 13 e 14 anos. Os moleques que têm a cabeça igual uma esponja, que vão aprender muito bem se você ensinar de uma forma simples, tá? Se quiserem boas referências em relação a isso, peguem os vídeos teóricos do Peter. Os clássicos vídeos teóricos que estão lá no Ancapsu Classic, né? São temas complexos com uma forma muito simples de explicar. O Peter, ele fez o texto e produziu aqueles vídeos como se o ouvinte quase tivesse um probleminha ali de entendimento, assim, fosse meio lentinho e tal, meio lerdinho. Então ele explica tudo bem direitinho, bonitinho, e o canal faz um sucesso danado hoje por conta disso, por conta desses vídeos. Na época que ele só postava vídeo teórico, não era descentralizado, o canal só cresceu e foi tomando visibilidade por conta disso, por conta de ser muito simples de se entender. Então, peguem essa referência aí. O parágrafo esse também tá super tranquilo, não vou me estender muito não. Próximo. Esse parágrafo aqui também tá ótimo. Esses outros dois parágrafos aqui também não tem nada demais, estão muito bons. Parabéns, Enoch. Eu li esses 3 parágrafos aqui e é algo importante e interessante a se tratar. Lembra quando eu falei sobre os textos, né? Esse texto aqui ele é claramente narrativo, né? Então, você, na hora de revisar um texto expositivo ou um texto dissertativo que tenha muitas referências, o ideal é você pegar um pedaço do texto, coloca entre aspas e joga no Google. Vê se esse texto não é um plágio de um texto de outro lugar. E também tem uma ferramenta muito legal, que é essa aqui, ó. Plagium. Existem muitas outras ferramentas, tá? Mas eu vou usar essa aqui. Vou jogar um pedaço do texto aqui e vou fazer uma busca rápida. Plagium não encontrou documentos fazendo uso do texto que você digitou. Existem muitas outras ferramentas de plágio que é legal você usar. Tem muito texto que as ferramentas indicam 70%, 80% de texto de outros lugares. Então, eu acho que até 40% dá pra aturar. Agora, o resto não é legal. Não é legal. O canal tá crescendo, o canal daqui a pouco pode aparecer um socialista aí denunciando o canal. Ah, plagiou o meu texto, tá aqui. Cuidado com isso. Vamos seguir na revisão aqui. A parte narrativa do texto dele tá excelente, tá? Não vou me prender isso no vídeo, não. Só vou corrigir aqui alguns errinhos de português, como esse demais aqui. Já era tarde demais. E a gente segue. Só é importante falar que você precisa, para ser revisor, entender um pouquinho, nem que seja o mínimo do libertarianismo, né? O padrão básico do libertarianismo. Ó, a liberdade realmente nos permite fazer coisas desagradáveis, mas não permite fugirmos das consequências. Até aí tudo bem. Não precisamos de um Estado impedindo alguém de contar mentiras ou oferecer um produto sem garantias. Qualquer pessoa minimamente inteligente sabe que a confiança é algo insubstituível nas relações humanas da praxeologia. Relações humanas da praxeologia, eu não sei bem o que o Enoch quis dizer com isso, mas a praxeologia ele é uma área do estudo, né? Não existem as relações humanas da praxeologia ou as relações questionadoras da filosofia. Então eu acho legal colocar algo assim. Ok, nada demais. Mas assim, eu tô um bom tempo lendo esse texto aqui, ele tá muito bom. Parabéns, Enoch. Enoch ele tem um canal aqui no YouTube também, Enoch Ortiz. Lá no Liberdade Cultural foi ele que fez a letra da paródia do Shrek. Se vocês não viram,
Vê lá, o Shrek agorista. Os últimos parágrafos aqui são algo interessante e eu vou dar uma lida aqui completa nos 2 últimos parágrafos para vocês. Esse filtro moral na sociedade pode ser associado com abstrações metafísicas, como os direitos naturais, a praxeologia ou até mesmo a lógica. Essa crase aqui tá errada. A praxeologia ou até mesmo a lógica. Mas independente disso, suas aplicações práticas são evidentes. Essas correlações óbvias existem e as consequências também. Talvez existam aqueles que veem nós libertários, os libertários, com graves designados. Com graves designados, devemos fazer o que querem sem sofrer as consequências. Mas a ação e consequência são que determinam a nossa realidade. Mudar isso deveria mudar a própria realidade. Tá repetindo a palavra realidade? Eu não gosto disso. Opinião minha, tá? Tá repetindo várias palavras repetindo realidade. Ó. Mudar isso seria o mesmo que tentar mudar as próprias leis da física. Acho melhor. Um mundo sem... Último parágrafo muito importante. Um mundo sem consequências é algo simplesmente impossível, mas queremos, pelo menos, ter o privilégio de tomar nossas próprias escolhas e o prazer de sofrer nossas próprias consequências. Ah, muito bom, Enoch! Perfeito, não preciso nem mexer. Muito bom. Para finalizar aqui esse vídeo, né, a parte 1 da aula 2, aqui a gente tem, ó, incluir na descrição do vídeo, fontes, referências, direitos autorais, etc. E links alternativos. Vou me focar nesses links alternativos aqui, que é o seguinte. Quando você quer que o seu artigo seja produzido, né, editado, tenha o vídeo editado, se você coloca links alternativos, que são imagens, vídeos, tudo que possa ser usado na montagem do vídeo, você vai ter o seu artigo com prioridade entre os produtores, entre os editores de vídeo. Porque quando você já manda as imagens, a gente vai chegar lá, é a última aula. Quando você manda imagens dos vídeos já com os links aqui, a gente acaba gastando metade do tempo que a gente gastaria editando um vídeo. Porque se eu demoro 3 ou 4 horas para editar um vídeo, 2 horas são só procurando conteúdo, pensando no que colocar, pensando em palavras-chave para procurar vídeo sem direito autoral, ou então procurar um vídeo que tenha direito autoral, mas eu consiga fazer uma edição, fazer um negócio diferente pro algoritmo não pegar. Então, quando você coloca imagens e vídeos, cara, você é um ótimo autor, um ótimo escritor do Visão Libertária e você vai ter seus vídeos editados com mais prioridade. Essa foi a segunda aula. A gente vai ver a parte B, onde eu vou explicar a minha área, que é a área de comunicação, narração e edição de áudio. A gente se vê lá na aula. Valeu, gente. Um abraço e até a próxima.